Prontinho, gravando. Gente, então, ó, primeira coisa, né, é que eu vou pedir, antes de mais nada, né, que você se concentre aqui, né, evite qualquer distração, porque, gente, a gente aqui vai falar de gestão de tempo e é importante que você se concentre em tudo que a gente vai falar aqui. Vai ser uma reunião muito rápida, de 15 a 30 minutos no máximo, vou ser muito breve. No final, eu vou abrir para dúvidas, se alguém tiver dúvida, se não tiver, tá tudo bem, tá bom? Antes de mais nada, o objetivo desse encontro, né, é que a gente trabalhar, né? Por que que você trabalha tanto, se esforça tanto, e o ganho, né, o que sai, o que você extrai de lucro do seu negócio, ele não é proporcional a essa quantidade de esforço que você dedica, tá? Então, a gente vai trabalhar 3 tópicos aqui, que é, primeiro, qual que é o verdadeiro problema que você está enfrentando, né? Porque geralmente as pessoas têm esse pensamento de não ter tempo ou de precisar fazer mais dinheiro, e não é isso, tá? Não é isso. O seu problema é critério. E eu vou te mostrar aqui durante essa apresentação o que é o critério, né? É você fazer escolhas, você saber o caminho que você tem que seguir. Você tem uma linha, que é o que eu chamo de linha mestra, que é o que você sabe que deve seguir aquilo, tá? Então, o seu problema é esse, é falta de critério, é falta de escolhas. Não é o fato do que você precisa fazer a mais ou como administrar o tempo. É claro que isso faz parte, mas sem ter critério, você acaba levando as coisas do jeito que estão levando. Então, a gente vai trabalhar isso. O segundo tópico é o que você tem sustentado hoje e que está travando a prosperidade do seu negócio, travando o seu lucro, travando o fato de você conseguir expandir seu negócio, fazer mais dinheiro, conseguir mais resultados, sem que isso demande de você mais desgaste, mais esforço, porque já não tem mais, né? Já não tem mais espaço de agenda, agora já trabalhar com o que você tem e até mesmo enxugar um pouquinho mais. E, por fim, a gente vai falar da linha mestra, que é o corte que organiza, né? A linha reta que você vai seguir em ordem de prioridade. Tem uma cliente minha que ela fala um BO de cada vez em fila indiana, que é mais ou menos isso, em fila indiana, né? Uma coisa de cada vez, tá? Então, a gente vai trabalhar isso. Mas antes de eu continuar aqui com você, eu queria, vamos aqui alinhar expectativas, né? Se você chegou aqui achando que eu vou ensinar você a fazer mais dinheiro, porque eu fui falando ali sobre a questão do lucro, dos resultados das minhas clientes, né? O tempo todo você viu esses depoimentos de alunas, né? Mas eu não estou aqui para isso, não estou aqui para te ensinar a fazer dinheiro, até porque fazer dinheiro é um negócio que você já faz e faz muito bem. Então, não é essa a questão. E não é isso que eu tenho para te ensinar, tá? Então, não é isso. Então, se você veio aqui achando que eu vou te ensinar a fazer mais, vender mais, você vai se frustrar. Não é o nosso objetivo aqui. Qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou mostrar por que você já deveria estar ganhando mais e não está. Então, eu vou te levar para um lugar que não é um lugar muito confortável de olhar, obviamente, né? A gente vai trabalhar aqui ajustes e mudanças, e isso não tem como mudança ser dentro de um espaço de conforto, mas é o que eu tenho para você, é a verdade, né? A verdade, ela pode tirar a gente do local de conforto, mas é ela que move a gente, é ela que destrava as coisas, e eu estou aqui para te auxiliar nisso, para te destravar, tá? Bom, vou aqui me apresentar brevemente, para que a gente possa dar início, né? Meu nome é Sheila Antão, eu trabalho desde 2017 trabalhando com essa orientação para empreendimentos, e mais especificamente desde 2019 com esse trabalho de gestão voltado para empreendedoras, né? E eu trabalho hoje em dia, né? Eu trabalho com empreendedoras que já faturam, que já vendem muito, mas que cresceram com uma base improvisada, com uma estrutura mais fragilizada, né? Então, está aí no nível de desorganização. Quem está de fora está achando tudo lindo e cenográfico, né? Mas você que está no bastidor sabe que, se continuar dessa forma, a estrutura que você está hoje
ela não se sustenta no longo prazo ou somente se sustenta se ficar travada nesse lugar. São negócios muito potentes, muito lucrativos, que têm medo de crescer. Você sente esse medo de crescer? Se crescer, você consegue sustentar? Consegue sustentar uma expansão sem cair? Então, é isso, né? A gente vai trabalhar essa estrutura para que você não tenha medo de crescer, para que você possa expandir a vontade com a base que você tem, com o que você tem, e a gente só solidificar a sua base, tá bom? Então, eu sou essa pessoa, eu entro no seu negócio, eu enxergo aquilo que você não está enxergando, coloco luz para você e te ajudo a cortar tudo aquilo que está drenando o seu tempo e o seu dinheiro, tá? E aí, o que eu observo na maioria das empreendedoras? É sempre o mesmo padrão. Qual que é o padrão? Padrão não é falta de cliente você tem, vender você já vende muito bem, não é falta de trabalho, né? Na verdade, a gente está lidando com um excesso de trabalho e muito menos falta de capacidade. Capacidade você tem, tanto que você está trabalhando muito bem. Então, o cansaço que a gente está lidando aqui é um cansaço diferente, está em outro lugar. É o fato de que você não consegue se desligar. Não consegue se desligar do seu negócio. E quando eu falo de desligar, gente, a gente que empreende, né, a pessoa que construiu um negócio muito alicerçado a uma construção que acredita, fundamentada em propósito, em carreira, em construção de carreira, a gente ama aquilo que a gente faz, né? Tanto que a gente está nisso, tanto que a gente cresceu nisso. A gente ama o que a gente faz. E amar o que a gente faz nos conecta de forma visceral com o nosso negócio. Então, falar que vai desligar, como se aquilo deixasse um momento em stand-by e não fizesse parte da nossa vida, não existe. A gente vive o nosso propósito. Isso faz parte de cada célula do nosso corpo, de cada poro. E isso é extremamente saudável. Às vezes eu estou tomando um banho e vem aquele insight. Então, assim, isso é normal, se isso for conduzido de uma forma leve. Quando eu falo que é não desligar, é aquela sensação de você deitar resolvendo coisa. Deitar, não conseguir desligar a cabeça. Você acordar com aquela sensação de que está atrasada, com aquele ataque cardíaco. O pé nem pisou no chão e você está aí já no celular resolvendo problema. Deu nem para abrir a cortina ainda. Aquela sensação de acordar já com coisa pendente. E aí o dia vira o quê? Já começa, cliente chamando, mensagem chegando, decisão para tomar, problema para resolver, e aí você vai lá resolvendo o dia inteiro. Inteiro. E chega no final do dia cansada, e quando você para, não desliga, não para. Porque é isso, o tempo todo, tempo todo, tempo todo. Então, estar ligada positivamente ao negócio é uma coisa, e estar na aflição o tempo todo é outra completamente diferente. Você há de convir comigo, né? Então, aquela sensação de que eu fiz muita coisa, mas não moveu o ponteiro, não avancei, aquela sensação de que não avança, esse é um problema muito sério que a gente precisa resolver, porque ou você vai ficar estagnado ou seu negócio quebra. Quebra, porque negócio parado quebra, né? Então, é isso que a gente tem para resolver aqui, tá? Então, primeiro, né, a gente tem que olhar para onde está o problema. Lembra? Número 1, para onde está o problema? Por que você ainda não sabe onde está o problema? Se você está aqui, é porque você não sabe. Não sabe onde está o problema, né? Por quê? Você está fazendo tudo o que precisa ser feito, está fazendo tudo bem feito. Você está se esforçando. Então, por que você não sai do lugar? Tem uma equação aqui que a gente precisa resolver. Então, primeira coisa, já falei, seu problema não é falta de tempo. Tempo todos nós temos, tá? Ai, mas as 24 horas não é igual para todo mundo. Tarará. Gente, é sim. Só que na vida a gente fez escolhas. Eu fiz uma escolha de ter 2 filhos. E é claro que uma rotina de uma mãe com 2 filhos é diferente de uma rotina de um homem solteiro, sem filho nenhum. Claro, ele fez a escolha dele, eu fiz a minha. E a partir do momento que eu fiz essa escolha, eu escolhi que as minhas 24 horas elas incluíssem essa rotina. E desse homem solteiro, às vezes inclui um pai, uma mãe para cuidar. Gente, tem coisas que a gente nem escolhe, por exemplo, também, e faz parte. Não tem como, a gente não vai ficar comparando as minhas 24 horas. Eu vou olhar para as minhas 24 horas e agradecer, porque Deus me deu, e eu vou vivê-la da melhor forma possível,
E eu que vou fazer escolha sobre o que eu vou fazer sobre cada minuto do meu dia. Então, a gente não é que não tem tempo, temos 24 horas, como que a gente vai usar essas horas? Esse que é o ponto, que é o que eu falei, a falta de critério. A gente faz escolhas, e essas escolhas, elas têm um critério, eles têm uma regra. E quem que coloca a regra nas nossas horas? A gente, né? Então, o problema, geralmente, é quando não tem critério. Quem não tem critério, aceita coisa demais, atende cliente fora de hora, faz reunião sem sentido, fica executando tarefa que não traz dinheiro, não traz lucro. São decisões que você fica empurrando, decisões importantes que você já deveria estar tomando e você deixa para depois. É isso que está acontecendo com as suas 24 horas, falta de critério. Coisa que você sabe que não faz sentido e que você está deixando entrar na sua vida. Muitas vezes procrastinando, rolando tela, que acontece. Quem trabalha na internet entrou ali, é igual uma teia de aranha, né? Para pegar a mosquinha que entrou ali. Né? Então, é isso, coisa que você sabe que não faz sentido, mas você continua mantendo na sua vida. Eu falei que não ia ser confortável isso aqui, né? Então, vamos lá, vamos junto. Segura, fica brava, não. Vamos junto. O que acontece, né? Qual que é a consequência de viver essa aflição o tempo todo? Perda de foco, cansaço mental, que gera essa perda de foco. Você fica com a mente confusa, com pensamentos confusos, a mente cansada, ela gera isso, e você começa a misturar tudo. Vida pessoal mistura com vida de trabalho, você trabalha o dia inteiro, mas também a vida pessoal entra e fica aquele samba do balacobaco o dia inteiro, e chega no fim do dia exausta, e quando olha o dinheiro que você gera, ele não te promove crescimento. Quando não é só para pagar boleto, quando né, ainda consegue ir um pouquinho a mais, aquilo acaba até para administrar esse dinheiro se torna confuso. E o crescimento financeiro, os resultados do negócio, eles são muito menores do que poderiam ser, tá? Então, eu, assim, por que eu sei disso tudo? Um dia eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Teve uma época da minha vida que eu tinha 6 negócios ao mesmo tempo. Gente, você tem noção? Que eu tinha 6 frentes de trabalho ao mesmo tempo. Design de ambientes, eu tinha um blog, só de coletivo eram 2. Tinha uma produtora e tinha um outro grupo que era a mentoria dos empreendedores. 6. Lá em 2017, era 6, frente de 6 negócios simultaneamente. Você não tem noção, eu vivi exatamente isso, agenda cheia, cabeça cheia, aquela sensação de que sempre atrasado, eu estava sempre atrasada. E é uma aflição, eu sei que a aflição é essa. E eu ficava sempre achando que o meu problema era organização, ferramenta de organização. Sempre comprava um planner que eu nunca preenchia, né? Ferramentas que eu nunca usava. E aí me dava a sensação de que eu tinha que produzir mais, que eu precisava dar conta. E não era isso. Era falta de critério. Né? Então, assim, quem que eu tô falando, com quem que eu estou falando aqui agora? Não é com iniciante, não é com negócio iniciante. Se você é iniciante, chegou aqui, chegou errado. Aqui eu estou falando para quem já vende, para quem já fatura, para quem já está em movimento. São negócios maduros. Eu estou lidando com negócios maduros. Não é gente que está começando, é você já trabalha, você já tem seu negócio montado. Você já está faturando. Só que a coisa cresceu de uma forma improvisada, desordenada. Improvisada é uma palavra forte, porque até cresceu com uma certa estrutura, senão não teria nem crescido. Só que foge do controle, né? E quando as coisas fogem do controle, trava, paralisa. Não é verdade? Paralisa. Então, presta atenção agora nisso aqui que eu vou te falar, tá? A gente vai, então, agora, eu vou te apresentar como que você vai fazer para estabelecer critério e para ter um crescimento ordenado, organizado, um BO de cada vez em fila indiana, que é a linha mestra. Vou te mostrar como é que funciona a linha mestra e te provar que o que você precisa não é mais de organização. Organizada você já é. A maioria, ó, no mínimo 80% das pessoas que eu já atendi, se não for mais, vieram organizadas. Raras as desorganizadas que chegaram aqui. Não é falta de organização, é falta de critério. É falta de tomar decisão. Aliás, que é uma coisa muito típica de pessoas muito organizadas. É tão organizada que acha que tem que parar tudo. E aí, porque tem que parar tudo, nunca para. Nunca para. Né? Às vezes a vida para.
E eu espero que a sua vida não te pare. Espero que o seu corpo não te pare. E para que isso não aconteça, a gente cura antes da coisa acontecer, né? A gente cura pela raiz. Então, vamos lá, vou apresentar aqui para você a linha mestra, só um minutinho. Compartilhar a tela. Vamos lá, vamos ver. Está aparecendo? Espero que vocês estejam vendo. Vou ampliar aqui a tela, colocar no modo de apresentação. Então, o que é a linha mestra, né? Com a linha mestra, a gente vai definir o que vai ficar. Lembra que eu falei que é o critério? O que fica, o que sai, pelo amor de Deus, que está travando o seu crescimento, e o que nunca deveria ter entrado na sua vida, no seu negócio, e que você deixou entrar porque estava simplesmente fazendo. Ok? Então, sem essa linha mestra que eu vou te apresentar, tudo vai parecer sempre importante. É por isso que é tão difícil definir prioridades. Não tem critério. Tudo parece importante para quem não tem critério. E quando tudo é importante, nada anda, né? Nada, você não consegue fazer nada, você fica só andando de um lado para o outro. Então, qual que é o resultado de você aplicar a linha mestra? Você vai ter clareza sobre o que parar de fazer, o que você vai manter, onde que você ganha mais dinheiro, onde tem mais potencial de ganhar dinheiro, fazer dinheiro, como que você vai organizar a sua semana e o que realmente vai mover a sua vida, tá? A partir dessa execução aqui, ó, eu vou te apresentar aqui esse gráfico, que é de uma pessoa que eu atendi, ela chegou desse jeito aqui, ó. Olha como é que estava. A linha de lucro dela, tá? É a lucratividade. Aí a gente fez uma pivotagem com ela, do negócio dela, um reposicionamento, tá? E aí, olha o que aconteceu. Subiu. Ela passou por um problema de adoecimento familiar, tá? Caiu muito, porque a gente sabe, quando a gente passa por problemas familiares, o que acontece? A vida, né, vida puxa o tapete, não é fácil. Mas olha aqui, mesmo ela caindo, você vê que ela continuou bem mais alto do que quando ela estava aqui nesse ponto. Olha aqui, mesmo quando passou por uma turbulência de vida, e olha a rapidez que ela conseguiu se recuperar. Gente, olha a potência disso aqui. Mesmo quando veio o caos, como ela tinha critério, ela continuou bem mais alto do que antes, quando não tinha nada, problema nenhum acontecendo. E aí, ó, que vem aqui, quando a gente estabelece critérios, a nossa vida acelera e as coisas começam a acontecer. E daqui sobe. E altos e baixos, a vida de todo mundo tem. Por isso que eu quis colocar aqui que houve uma queda. A vida, às vezes, vai puxar nosso tapete mesmo. As quedas acontecem, isso é normal. Mas saber o que precisa ser feito leva a gente para uma recuperação muito mais rápida e também não deixa a gente cair tanto quanto antes da gente aplicar esses critérios. Então, a metodologia da linha mestra, ela se baseia em 3 pilares da vida de todo mundo. Meta, que é saber para onde que você está indo. Dinheiro, para saber como que você produz recursos para sustentar esse lugar que você quer chegar. E tempo, que é o que vai te proporcionar executar a confecção desse dinheiro que vai te levar para esse lugar. Ok? Essa é a linha mestra. São esses 3 os pilares. E aí, eu vou fazer uma demonstração aqui com você, tá? Sobre, a gente vai determinar o que fica, o que sai da sua vida e o que nunca deveria ter entrado na sua vida, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui na reunião. Lise, você quer participar ou você prefere que eu coloque um exemplo qualquer aqui? Você quer que eu faça a sua linha mestra ou a gente faz um exemplo qualquer? Pode abrir o microfone e responder. Um exemplo aí para me basear. Tá bom. Então, vou dar um exemplo aqui para você se basear. Vou dar um exemplo de uma aluna que veio já, e aí eu sei o que era o objetivo dela e vamos falar o que aconteceu, o que precisou ser feito, tá bom? Espera aí, vou passar para frente. A primeira pergunta, gente, quando a gente está traçando critérios, a gente pensa assim, você sabe exatamente o que não deveria estar na sua agenda? Porque, gente, colocar coisa na agenda é muito fácil. O negócio é saber o que está ali e que precisa ser tirado.
Sabe desapego? Igual quando você vai organizar armário, você tem que tirar as coisas para liberar espaço. Com a sua rotina, com o seu tempo, com o seu dinheiro, também você precisa ver o que que não deveria estar aqui. O que que não gera lucro. O que que dá prejuízo, inclusive. O que que é tarefa inútil. O que que não deveria estar na sua agenda. Essa é a primeira pergunta. E depois, peraí, deixa eu sair do modo de apresentação, que a gente começa a traçar a linha mestra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a visualização, porque agora eu vou desenhar aqui junto com você, tá? Eu gosto de desenhar, gente, sabe por quê? Porque na hora que a gente desenha, a gente visualiza melhor. E eu gosto dessa coisa interativa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o dia de hoje, certo? Estamos aqui no dia de hoje. Deixa eu pegar uma bonequinha aqui, uma mulherzinha. Mulher. Oh, meu Deus, espera aí. Deixa eu pegar aqui. Elementos. Mulher. Pronto. Pronto. Uma mulher aqui. Nossa, mas essa ficou muito esquisita. Espera aí. Eu sou meio chata com isso, gente. Segura aí, pelo amor de Deus. Vou pegar uma... Aí, ó. Essa aqui. Palestrante. Uma empreendedora palestrante. Tá ali. Tá ela aqui, no dia de hoje, né? Fazendo o trabalho dela. E ela tem ali uma meta de vida, né? Então, vamos pôr aqui uma idosa, né? Vamos, sei lá, não vamos pôr idosa, né? Vamos pôr aqui ela... Aqui, curtindo a vida ali, sei lá, brincando de balanço, tá? Brindando em Paris, sei lá. Ela tem o hoje e tem aonde ela quer chegar. Gente, isso aqui vale para a vida, vale para o negócio. Você saber onde você está e onde você quer chegar. Tem uma fala que fala assim, que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, lá na Alice dos Países das Maravilhas, né? Parece coisa de autoconhecimento, não é. É por não fazer esse exercício aqui que sua agenda está lotada. E eu vou te mostrar. Então, primeiro a gente parte de onde você está e para onde que você está indo. Então, meu negócio está desgovernado. O que você quer com esse negócio? Qual que é seu objetivo? O que você quer alcançar? Nos próximos aí 5, 7 anos, se possível 10 anos, longo prazo. E aí você tem ali uma linha de acontecimentos que vão te fazer evoluir. Deixa eu pegar aqui. Que vão te fazer evoluir nesse caminho. E quando você entende onde você está e para onde você quer ir, tem uma série de acontecimentos que estão entre você de hoje e o lugar que você quer ir, ou o seu negócio hoje e o lugar onde você vai levar o seu negócio. E tem uma série de acontecimentos que vão te levar a esse lugar. E aí você vai ver aqui. Então, aqui hoje você está nesse ponto aqui, certo? E você quer chegar nesse ponto aqui. Um pouco aqui é uma meta de 3 anos, por exemplo, 5 anos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 5 anos. Tem 5 etapas que precisam acontecer até chegar aqui. Tem 3 etapas, né? Entre daqui até aqui. A gente divide, a gente monta um cronograma de coisas que precisam acontecer. E quando você monta um cronograma das coisas que precisam acontecer, você vai começar a olhar, se você fizer esse exercício, você vai começar a olhar e vai falar assim: eu realmente estou fazendo coisas, as coisas que eu tenho feito, as propostas que eu tenho aceitado, os clientes, as coisas que fazem parte do meu dia a dia, estão coerentes com essa construção aqui? Quando você se pergunta sobre a coerência do que você quer, de onde você quer chegar, em relação a onde que você está, e essa linha de acontecimentos
para te evoluir até lá, você vê certinho o que faz sentido permanecer nesse caminho, o que deve sair imediatamente e o que nunca deveria ter entrado nessa história aqui. E ter coragem de cortar. E ter coragem de cortar. Porque o mais difícil nesse processo aqui, eu falei que não ia ser confortável, é ter a coragem de cortar. Cortar aquilo que não faz sentido. Porque muitos desses cortes, aí deixa eu voltar aqui, lembra do gráfico que eu mostrei? Esse gráfico, tem alguns gráficos que tem momento, no momento da pivotagem, a pessoa cai de novo e precisa para subir. Eu podia até ter colocado esse gráfico onde a pessoa caiu para subir. Tem um outro gráfico de uma outra aluna que ela caiu e subiu. Porque, às vezes, alguns cortes, eles vão te levar para um lugar de recomeço para depois subir de novo. Eu mesma passei por isso, de cair para subir. Porque eu tive que ajustar, lembra que eu falei? Eu tinha 6 frentes de trabalho. Então, eu tive que reduzir um monte de coisa, e isso gerou uma falta, caiu para depois subir. E aí são as escolhas difíceis que a gente tem que fazer, mas se você quer avançar, se você quer subir, quer sair da estagnação, são essas escolhas que precisam ser feitas, para que você consiga construir essa linha mestra de acontecimentos para chegar no lugar que você quer chegar. E aí, lembra que eu falei? A gente trabalha com meta, dinheiro e tempo. A linha mestra é aquela meta, aquele cronograma de coisas. Mas quando você vem, aí vamos para o dinheiro. Quando você tem essa sequência de coisas que precisa acontecer na sua vida, certamente você vai precisar de dinheiro aqui nesse processo. Não tem como, gente. A vida dentro aqui dessa sociedade que a gente vive, para algumas realizações, a gente vai precisar do quê? De dinheiro. Mas aí você sabe quanto de dinheiro, quais as atividades que vão promover o dinheiro e que te levam para esse lugar, qual o nível de dinheiro, qual a rede de suporte, quem são essas pessoas que vão estar ali dentro. Aí sim você começa já a pensar com critério. Critério. E aí, quando você sabe tudo que você precisa fazer para produzir recurso financeiro, para sair desse lugar e chegar nesse lugar, o que você vai falar? Eu preciso me organizar. Organizar o quê? A agenda. Porque você vai ter várias coisas que você vai precisar fazer para poder chegar lá. E aí você organiza a sua agenda. Então, entendeu? É a meta, o dinheiro que promove recursos financeiros para chegar nesse lugar, e aí você organiza na sua agenda. Quando você faz isso, você tem a sua vida organizada e você andando com direção, né? Com direção. Porque viver, gente, sem direção é o que te trouxe até aqui. É o que te trouxe até aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Então, imagina agora como que está a sua semana. Como que está a sua semana? Ou está parada por algum momento de vida, ou está acelerada. Cliente te drenando, reunião não resolvendo nada, né? Pensa aí na sua vida, o que está acontecendo? E aí, o que você precisa fazer? Sair dessa coisa. Não, sempre foi assim, eu nasci assim, Gabriela, não. Isso aqui sai, isso aqui não entra mais. Isso aqui eu estou sustentando sem perceber. Entendeu? Não é falta de tempo, é excesso de coisa errada. Você está cansada pelas coisas que você tem carregado. Decisão errada, gente, custa muita energia, custa muito dinheiro e custa clareza mental. E isso vai muito além do negócio. Porque linha mestra não é só sobre a agenda de trabalho. É sobre como que você está conduzindo a sua vida nesse momento. É sobre o que está te adoecendo e o que não está. As coisas que você está abrindo mão e que nem precisava estar abrindo mão. Porque tem coisa inútil aí ocupando um tempo precioso da sua vida. Você poderia, eu sempre gosto de dar o exemplo, que você poderia estar sentada no sofá assistindo Netflix. Negócio desorganizado, gente, é reflexo de decisão improvisada.
Então, assim, para isso funcionar, para essa linha que eu te apresentei funcionar, você vai precisar de 3 coisas. 3 coisas que você vai precisar fazer. Clareza do que você quer de verdade, igual eu mostrei, saber para onde você quer ir. Coragem para cortar aquilo que não presta, aquilo que nem deveria estar fazendo parte da sua vida. E critério para decidir o que passa a entrar a partir de agora na sua vida e no seu negócio, tá? Porque sem isso você vai continuar trabalhando muito, vai continuar sem saber onde perde dinheiro e sem conseguir sair desse ritmo. Então, se você quer parar de sustentar isso, estruturar o seu negócio de um jeito que te dê controle sobre as suas ações, sobre como que você administra tudo, tem um caminho certo para você fazer isso. Você pode aplicar aí na sua casa, né? Eu já te mostrei o caminho, já te mostrei tudo que você precisa fazer, né? Ou você pode também fazer isso com as minhas orientações, com a minha ajuda. Eu separei aqui um formulário, deixa eu apresentar aqui o formulário, vou deixar aqui para vocês. E aí você pode, vou te mostrar como é que preenche o formulário, vou liberar ele, tá? E aí você vai responder esse formulário para eu entender o seu momento. Se o seu momento estiver de acordo com o momento que eu trabalho, mas se não tiver, eu vou entrar em contato com você de todo jeito, falando, ó, tá no momento, não tá no momento, mas preencha esse formulário, tá? É um formulário de alinhamento, para a gente ver se faz sentido continuar trabalhando junto. Aí vou preencher aquele junto com você, só para você ver o quanto ele é simples de se preencher. Então, vou pôr aqui, ó, meu nome é Sheila. Põe aqui meu telefone. E aí você fala quanto que é o seu faturamento, então, por exemplo, 15 a 30K. Qual dessas situações mais representa seu momento? Então, você vai escolher uma dessas 3. Ah, estou estável, mas não tem previsibilidade, não tem clareza exata da margem de lucro, trabalho muito para o que sobra, meu crescimento, vamos pôr esse aqui, meu crescimento é desorganizado. Se 2 clientes saírem nesse mês do seu negócio, o que acontece? Meu caixa quase não sente, preciso ajustar algumas coisas, ou meu mês já fica comprometido? Vamos pôr aqui, letra B, por exemplo. Você está pronta para estruturar o seu negócio com direcionamento estratégico nos próximos 90 dias? Depende da estrutura proposta. Ainda não. Você vai falar, tá? Pode responder com sinceridade. Depois, né? Aqui eu já falo para você o que é que é o que eu ofereço para a gente alinhar aqui expectativas também. A direção estratégica. O que é direção estratégica? É uma entrega individual para organizar seu crescimento e definir o que realmente importa nos 90 dias. Faz sentido para você? Então, caso haja alinhamento, também eu quero saber se você está pronta para investir. Se você chegar aqui e falar assim, nossa, não estou pronta para investir nessa decisão estratégica, você pode responder que não, tá? Que eu também vou te chamar de todo jeito e entender o que está acontecendo com você. Se você, talvez, precisa entender melhor, ou sim, né? Tipo assim, tranquilo, é isso mesmo que eu quero. Aí você vai e clica assim, ok? E aí eu quero aqui uma resposta sua, a única resposta aberta. O que você teme que aconteça se você continuar crescendo da forma atual, ou não crescendo, né? E aí aqui eu quero que você me diga o que está acontecendo com você. Essa aqui é a parte mais importante, que é quando eu vou analisar, entender o seu momento, e aí quando eu entrar em contato com você, a gente vai se basear nisso. E pronto, tá formulário preenchido, você envia a resposta, e aí eu vou analisar, isso vai chegar no meu e-mail, eu vou analisar e vou entrar em contato com você, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento, para contribuir com o avanço do seu negócio e para que seu negócio cresça muito, com muito mais lucratividade e com muito mais leveza, tá bom? Vou abrir agora para dúvidas, vou parar a gravação